A gente chegou na última semana da Copa do Mundo, a semana da semifinal e da final, e a gente já tem ela definida, obviamente, né? Teremos França e Espanha, Inglaterra e Argentina, uma Copa sem tantas surpresas nessa fase final, né? Chegaram quatro seleções que eram quatro das favoritas, né? Eu acho que a Inglaterra entre as quatro era a menos favorita, né? Ela foi chegando, eu vou falar mais sobre isso, mas o vídeo aqui vai ser essencialmente para a gente pegar um pouco sobre como joga cada uma dessas seleções, o que elas têm de especial e como é que pode ser o duelo entre elas. Então, essa é a Copa das favoritas, né? O ranking da FIFA de abril tinha a França em primeiro, Espanha em segundo, Argentina e Inglaterra, e as quatro se classificaram, né? Todas elas estão na semifinal. A FIFA até monta uma Copa para algumas das principais seleções não ficarem tão próximas ali no chaveamento, não se enfrentarem ali, mas nem sempre isso acontece. Na verdade, isso nunca aconteceu, né? Nunca teve as quatro primeiras seleções antes de começar a Copa chegando na semifinal. Já teve duas, já teve uma. Acho que teve até uma Copa que teve três, mas quatro nunca teve. Então, é um ineditismo, mas assim, é aquela coisa, né? Chegou dessa vez, não quer dizer que na próxima vai ser assim de novo, que o futebol agora tá, entre aspas, previsível. Não, mas eu acho que é curioso que é uma Copa até que teve zebras, né? A Alemanha caiu para o Paraguai, o próprio Brasil caiu para a Noruega, é uma zebra. Teve em outras aí também, algumas não tão claras assim, como, sei lá, a Colômbia cai para a Suíça, né? Enfim, eu acho que são algumas das possíveis zebras, mas no final chegam as quatro que estavam nas quatro primeiras posições do ranking da FIFA. Lembrando que a França chegou na última final de Copa, a Argentina é a atual campeã, a Espanha é a atual campeã da Eurocopa e a Inglaterra é a atual vice-campeã da Eurocopa, né? Então, elas também se enfrentaram algumas vezes nos últimos anos. Argentina e Inglaterra nem tanto, apesar de ter uma rivalidade muito grande aí. E quando a gente olha no jogo da França contra a Espanha, fica muito claro um time que tem poder de fogo e o outro que tem controle, né? A França, ela tem na Copa o melhor elenco de todos, a melhor geração de jogadores é a francesa, tem jogador bom em todas as posições e tem três dos melhores jogadores do mundo hoje, que é o Mbappé, o Dembélé e o Olise. São três dos. Se você fizer uma lista de 10, certamente eles estão ali, mas de repente, se você fizer uma lista de 5, os três também estão ali. E talvez o outro que pode estar nessa lista de 5 é o Yamal, que é do lado da Espanha. Mas esse poder de fogo é muito forte no time francês, que tem uma identidade de jogo clara de ser um time pragmático no sentido de se defender bem e ter muita força para poder atacar. Então é um time que tem um pé no jogo posicional no início, os jogadores ficam nas posições ali para começar a abrir o campo e depois entra mais para um jogo relacional com os jogadores se movimentando bastante nos posicionamentos, complicando bastante o encaixe para você marcar. Então é um time que faz duas coisas muito bem. É um time que, se você sobe muito as suas linhas para atacar ele, ele ataca muito bem os espaços nas costas que você deixa. Então, ele tem o Olise, que é um ótimo passador, e três flechas muito boas, que são o Dembélé, o Mbappé e o Doué. Os três correm muito bem. Pode ser até o Barcola no lugar do Doué, mas de qualquer forma são três flechas sempre atacando o tempo todo as costas. Então, se você sobe muitas linhas, você sofre com isso. Agora vamos dizer que você abaixou muitas linhas e trouxe a França para o seu campo, para você jogar no contra-ataque contra eles. Aí tem a dificuldade de você segurar jogadores que conseguem se relacionar muito bem, que eles se entendem muito bem, que tem um entrosamento muito bem entre eles, e eles vão trocando passes naquele espaço curto para criar chances. Contra o Paraguai, que foi o time que mais fez isso, eles conseguiram um pênalti e fizeram um gol, mas assim, é um time que encontrou no drible, na capacidade do um contra um, que é algo que eles também buscam o tempo todo, como abrir a defesa e também fazer. Então é um time que vai bem nessas duas questões. E como que a Espanha pode ganhar o jogo? Fazendo controle. Né? Porque dá para dizer que a França é o melhor time dessa Copa, é o favorito nesse confronto e para ganhar a Copa, então a Espanha pode ganhar deles e ganhou deles algumas vezes, tanto na Eurocopa quanto na Nations. Como? Controlando o jogo. Qual que é a ideia? Controlar o jogo e fazer com que os ataques franceses sejam menores e fazer com que esse controle vai tirando alguma das qualidades desse time e que em algum momento desse controle você vai encontrar espaço para fazer uma jogada de gol. Eu acho que esse vai ser o caminho do jogo. Provavelmente a Espanha vai ter mais posse de bola, mas precisa saber o quanto esse controle vai ser eficaz para criar chances e eficaz para anular as qualidades da França. Então acho que esse que é o grande chave do jogo e quem que vai se dar melhor com isso. E a França, né? Eles estão chamando esse time, né? Os próprios jogadores chamam isso eles de méchants, né? Não sei se eu falo bem o francês aqui, mas numa tradução livre seria os malvados, no sentido de que eles são jogadores que eles têm total dimensão, que eles são bons. Então eles têm a confiança de ser bons jogadores e ter isso no jogo deles, mas ao mesmo tempo eles não têm aquela confiança que vira falta de concentração ou falta de preparo para os jogos. Então ele é um time que ele consegue mensurar muito bem esse limiar de ser confiante a ponto de você confiar que você pode vencer o jogo, mas não ser confiante demais a ponto de que você não precisa se preocupar que você vai ganhar o jogo a qualquer momento.
Então, na Copa, tem se mostrado um time muito bem equilibrado com isso. Claro que agora vem a parte decisiva e mais difícil, que esse time francês vai ter que se provar. Mas até aqui ele tem ido bem e tem sido a melhor Copa da França em relação às duas últimas, em nível de futebol, até a semifinal. E nas outras Copas até tinha alguns jogos ruins, mas acabava ganhando. Nessa não, nessa ela tá jogando bem quase todos os jogos. E aqui tem uma fala do Konaté que é interessante, né? Que fala que sobre a confiança, né? Temos a capacidade de, um dia antes do jogo, estarmos brincando, rindo e o ambiente leve, e mudar para sermos totalmente sérios no jogo. Então é um time que consegue se concentrar e saber bem o que precisa fazer nos jogos e confia muito no que vai fazer. E aqui a Espanha do controle, mas não é só do controle, tem drible também e tem o Lamine Yamal. O Lamine tem feito uma Copa até discreta até aqui, mas não acho que é uma Copa ruim. O Lamine, a gente tem que lembrar que ele chega de lesão na Copa, né? Ele vem de lesão no Barcelona, então ele não chega 100% para a Copa, e aos poucos ele tá melhorando e tá jogando melhor, por mais que o nível dos jogos tenha ficado mais difícil conforme o time vai passando de fase, né? Como costuma ser nas Copas do Mundo, né? E ele vai melhorando durante os jogos, mas o nível máximo dele que a gente já viu tanto no Barcelona quanto na Espanha ainda não chegou. Mas ele tá ali. Então, essa é uma Espanha que tem muito controle, que tem aquela coisa do jogo espanhol muito claro, mas ela tem no Lamine, não só nele, né, mas principalmente nele, esse diferencial de drible, de um contra um, de quebrar o outro time, não só no controle, no passe, na inteligência dos espaços, mas também nesse drible que abre o jogo, né? Então, o Lamine, acho até que ele tá fazendo uma boa Copa, mas acho que esse ponto máximo dele pode chegar agora, né? Pode chegar agora na semifinal e final. E acho que se ele também faz um super jogo contra a França, assim como ele fez na última Eurocopa, pode ser o caminho. E na Nations também, pode ser o caminho da França para ganhar o jogo também, né? Já que ele tem esse jogador tão bom quanto ele é. E o Porro até fala, né? O lateral da Espanha até fala que ele tá jogando bem, né? Que ele tem feito trabalho grande tanto na defesa como no ataque, os jogadores que mais recuperam bolas, isso acontece porque é comprometido. As pessoas estão cobrando ele fora do normal, mas isso é bom para ele. E eu concordo, acho que tem uma cobrança acima, um pouco assim para ele, até porque também se espera muito dele, né? E de repente ele pode apresentar isso agora nessa semifinal. E se você está gostando do vídeo, eu sugiro você seguir o canal do Rodrigo Seixas, e seguir também o canal do PFQL, onde a gente tenta aprofundar um pouco mais o futebol e falar mais de alguns detalhes dos jogos e de tudo que envolve esse esporte. E agora vamos para a Argentina e Inglaterra, que é um jogo de pausa contra velocidade. O que isso quer dizer, né? A Argentina chega nessa Copa com um time um pouco envelhecido em relação ao que veio para a última Copa e com o Messi, 39 anos. Então, a Argentina ela adaptou muito o modelo do jogo atual aos jogadores que tem e para poder tirar o máximo deles, né? Então, é uma Argentina, que eu até vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas que não segue tanto o padrão do futebol atual para ser um time que consegue potencializar o Messi. E isso tem funcionado. O Messi na Copa tem 8 gols, está jogando muito bem, ele consegue ser ainda muito influente e decisivo nos jogos, porque é uma Argentina que joga o jogo com pausa. E essa pausa faz com que o time consiga ser mais competitivo e que o Messi consiga ser decisivo. Então, a pausa é muito importante. E do outro lado tem a Inglaterra da velocidade, da intensidade, do que virou o futebol inglês na Premier League e como o Thomas Tuchel, que é o técnico da Inglaterra, o alemão, apostou nesse time. Então ele tem no meio de campo o Anderson, o Rice, o Bellingham, e o Anderson e o Rice são jogadores que têm bastante posse, mas eles também têm bastante intensidade. E o Bellingham tem muita velocidade e intensidade. E isso vale também para os pontas, principalmente para os pontas, né? Que é o Gordon e o Madueke, que não são até os jogadores mais técnicos desse time. Longe disso, tem até jogadores mais técnicos que nem foram para a Copa. Só que eles conseguem imprimir muito essa velocidade. Então era algo que ele queria, né? Que o Thomas Tuchel queria. E tem funcionado, né? O Kane é o falso 9 que abre espaço para o Bellingham, Gordon e o Madueke atacarem. E o Bellingham tem aproveitado muito bem isso, tem conseguido jogar muito próximo do máximo que ele pode. Então, eu acho que o técnico tem conseguido tirar o melhor desse time, mesmo que talvez não seja o estilo com os melhores jogadores, talvez o estilo que algum outro técnico poderia fazer. Eu acho que o jeito dele até tem funcionado. A Inglaterra já chegou na semifinal. E lá no Extra, né, na Argentina, tem essa história do futebol argentino querer ser diferente do futebol inglês, de todos, e ser muito mais autoral e próprio, né? Eles falam que eles jogam da maneira própria, né? Que eles chamam de lá no Extra. E seria uma contracultura, né? E, de certa forma, se você olhar esse time atual, ele é. Que é um time que tem pouca pressão sem bola, coisa que muito time faz, que é um time que joga sem pontas, é um time lento. Então, dá até para dizer que é um time da Inglaterra que faz o que o futebol atual faz, o futebol da Premier League faz, contra um time que faz um futebol que é quase que o oposto. Não vou dizer que é o oposto porque não sei se tem oposto de futebol, né? Mas é um futebol bem diferente. E essa é uma história bem antiga da Argentina. Não vou dizer que essa Argentina joga o mesmo futebol
de outras Copas, né? Acho que da Copa de 22 sim, com algumas diferenças ali, mas a ideia é mais ou menos parecida, mas não é igual a seleção que jogou, sei lá, final de 90, a Copa de 86, a Copa de 78, tem ideias diferentes. Mas quando você pensa lá no Extra como ponto de a gente vai jogar do nosso jeito, do jeito que faz mais sentido pra gente, aí sim a gente tá numa seleção de contracultura, e esse termo até ficou muito popular na Argentina em 1953, depois que eles ganharam da própria Inglaterra, e provando assim como essa contracultura deles, né, por assim dizer, ficou marcada. E esse trecho assim até fui resgatar aqui, é bem falado no livro Pirâmide Invertida. Já a Inglaterra, né, é uma aposta total do Thomas Tuchel, né, que é um técnico alemão, que por isso já tem certos questionamentos, né, por ele não ser inglês, mas e que ele ainda deixou jogadores muito importantes fora, né? O Phil Foden ficou fora, o próprio Cole Palmer ficou fora, porque ele pensava num time que eles não faziam parte. Então, ele apostou muito mais em que a soma dos jogadores dele ia valer mais do que a qualidade de alguns jogadores que não entraram nesse time. Assim, pode ser que a Inglaterra perca agora, mas não dá para dizer que isso não funcionou. Acho que a Inglaterra conseguiu fazer bons jogos, tudo bem, sofreu em alguns momentos, o jogo contra a Noruega não foi assim tão bom, mas se você olhar o que a Inglaterra precisava fazer, eu acho que a Inglaterra tem feito, tem conseguido ir bem, e apesar de ter feito uma Copa passada interessante, né, ela perde da França nas quartas, na outra vai para a semifinal também, é uma Inglaterra que já vem de algumas Copas indo até que distante, né? Foi para final da Euro também. Mas eu acho que ele tá, né, podendo chegar numa final de Copa, fazer algo diferente que o Southgate conseguiu, que ele até conseguiu, às vezes, mais resultado do que futebol. Aqui eu acho que ele tem entregado até mais futebol do que o Southgate e pode até chegar mais longe que ele também, fazendo uma final. Lembrando que o Southgate não ganhou nada, e a Inglaterra, de título mesmo, ela tem a Copa do Mundo de 1966, que também é a última final, né? Então você pega uma seleção que tem muitos bons jogadores, mas ele tá conseguindo potencializar bem eles e fazer um bom futebol com esse time inglês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui vem uma sugestão minha para outros posts que eu fiz na minha página do Instagram, que é o @seixas.comentarista. Lá você pode ver um post que eu falo sobre mais especificamente sobre o Haaland, um que eu falo sobre o posicional e relacional presente na França, que eu falei um pouco nesse vídeo, pode ver mais lá. E tem esse outro aqui que é um post sobre lateral e função, e que eu fiz de outras posições também, mas aqui é mostrando como uma posição não é tudo, é um caminho, e a função é o outro, é o que o cara acaba tendo que fazer, né? A posição dele em campo é um começo, a função é tudo que ele faz ali, e o que acaba sendo ainda mais importante do que a própria posição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!